Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, Deus diz que Ele é o único que consegue esquadrinhar o coração do homem. Todo homem, ele se acha bom. Quando a Bíblia fala em homem, ele está falando em homem e em mulher, né? Então Deus diz que todo caminho é reto para o homem que vive no pecado. Por quê? Porque ele não consegue ver os seus próprios erros, né? É visível, quando você vai amadurecendo, que existem pessoas boas e pessoas ruins. Mas as ruins, elas acreditam ser pessoas boas. E Deus diz isso. Deus explica isso para você, que até as pessoas ruins, ela acredita ser pessoas boas e dar coisas boas a seus próprios filhos. Por quê? Porque ele se acha que não tem defeito, que ao seu olhar ele é bom, né? Então, só Deus ele consegue esquadrinhar o coração do homem. Eu vou dizer para você quais são os detalhes para você aprender se você é uma pessoa boa ou é uma pessoa ruim. Quais são as características de pessoas boas e pessoas ruins? Porque as pessoas ruins, elas fingem ser boas. E você confia, porque se nem ela mesma se conhece. Veja bem, se nem a pessoa ruim, ela se conhece como ruim, e ela finge para você que é uma pessoa boa, você acredita. É assim que é o mundo. Deus ensina isso. Em 2 Timóteo 4:13, Deus diz assim: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. São pessoas que são enganadas. Elas fingem para ela mesma ser uma pessoa boa e ao mesmo tempo Deus diz que ela vive enganada. Então, quando uma pessoa ela é enganada, o que é que ela sabe? Enganar. Então, é você que tem que entender qual é a diferença de uma pessoa boa e de uma pessoa ruim, para que os seus olhos não os engane na terra. E como é que as pessoas ruins, ela finge ser pessoas boas? Eu vou ler só mais esse versículo aqui para você entender. Em 2 Timóteo 3, do 2 em diante, Deus diz: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, são pessoas frias, irreconhecíveis, caluniadores, intemperantes, são pessoas que por qualquer coisinha elas são intemperantes, são pessoas que por qualquer coisa elas se aborrecem. Cruéis, sem amor para com os outros. São pessoas que não têm amor. São pessoas que elas precisam fingir ser pessoas boas para poder ela ter uma amizade. Elas não são boas nem com ela mesma. Então elas precisam parecer ser boas para lidar, para sobreviver, né? Mas são pessoas que
É você que tem que entender. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos deles do que amigos de Deus. Tudo isso são características de pessoas ruins. São pessoas que mentem, são pessoas que fingem, são pessoas manipuladoras. Elas manipulam as outras pessoas para parecer ser boas. Isso é o natural de um homem ruim. Então é nós que temos que aprender para poder não se enganar, né? Porque quando a gente se engana e acha que uma pessoa ela é boa porque ela vive fingindo, pode ser com 10 anos, com 20 anos, um dia, né, nada se perdura. Então um dia você vai enxergar que você foi enganado. É onde nasce a desilusão, né? Porque você acreditou que aquela pessoa era uma pessoa boa. Mas Deus também, ele ensina a você esquadrinhar. Quando você começa a buscar a Deus da forma certa, Deus arranca as películas dos seus olhos para que você enxergue as pessoas como de fato elas são. Porque quando você é cego, você acredita que as pessoas é aquilo que você acredita. A gente se engana muito com pessoas porque você não, sozinho, sem buscar a Deus, você não consegue ver a pessoa como realmente ela é. Você só vai ver ela ou ele como você enxerga. E aí ela é aparentemente aquilo que lhe agrada. Pessoas que não são boas, preste bem atenção para você entender isso. Pessoas que fingem ser pessoas boas, elas precisam estar falando mal de outras pessoas. Por quê? Ela mata 2 coelhos com uma cajadada só. Quando uma pessoa ela é manipuladora, o que é uma pessoa manipuladora? Ela precisa manipular a sua mente para que você acredite em tudo que ela apresenta. Pessoas que fingem ser pessoas boas, elas não falam muito da vida delas. São pessoas muito fechadas. Então, ela precisa fazer amizades. E qual é a forma que ela vê de fazer alguma amizade? Falando mal das pessoas. Então, ela consegue ter vários conhecidos. Vamos dizer colegas. Mas aí, essas pessoas, ela precisa manipular. Por exemplo, se for 3 ou 4 amigos. Ela precisa manipular as pessoas, agradando na presença, falando tudo que lhe agrada, concordando com todos os seus erros, para você acreditar que ela é uma pessoa boa. Ali é só uma aparência. E aí o que vai acontecer? Por trás de você, ela vai falar o mínimo que puder de você, dando umas alfinetadas de algum defeito seu para outra pessoa. Por quê? Como funciona a manipulação? Porque quando ela começa a falar mal de você para outra pessoa, ali ela vai aflorar na mente do outro que ela é melhor do que você. É assim que funciona a manipulação. Quando uma pessoa ela fala mal das pessoas, porque quando você vai falando, quando uma pessoa fala mal, você começa a pensar no defeito da pessoa que ela está falando. E aí, o que é que acontece? Ela se sobressai como uma pessoa melhor. Então, você começa a acreditar
que a pessoa que conversa com você, que desabafa com você, que fala tudo com você de outras pessoas, você acredita que ela é seu amigo. Na sua mente, você pensa que ela lhe conta tudo, que ela não guarda segredo nenhum, porque é essa pessoa que fala mal das pessoas. Você acredita que ela é uma pessoa boa. Por quê? Porque você passa a ver os defeitos dos outros, ela lhe ajuda a você ver os defeitos das pessoas, e aí ela se sobressai. Ela manipula a sua mente, se sobressaindo como melhor. É um jogo de marketing. Pessoas maus, ela é mal naturalmente. Então ela sabe manipular a sua mente para que ela saia como boa. Porque ela passa a falar mal das pessoas e aí você começa a ver os defeitos das pessoas. É um jogo. Ela começa a ver os defeitos das pessoas e ela vai sobressaindo de maneira estratégia, naturalmente. Então você vê que ela é uma pessoa boa. Por quê? Porque aos seus olhos ela é boa. Porque ela aflora o defeito das outras pessoas. Ela precisa falar mal do defeito das outras pessoas para que você acredite que ela é boa. Uma pessoa que ela finge ser boa, ela só lhe dá alguma coisa para tirar proveito de você. Essas são as características de pessoas que fingem ser boas. Ela finge estar lhe agradando, sempre concordando com todos os seus defeitos, para tirar proveito de você. Pessoas que é verdadeiramente boas, ela jamais vai fazer uma crítica construtiva. Na mente delas, elas dizem, eu só critico, eu falo assim, é uma crítica construtiva. Isso é uma mentira para você. Uma crítica construtiva, Deus ensina que a crítica construtiva, ela é feita você e o outro. Se o outro é amigo de verdade, seu amigo de verdade, quando ele vê você em um erro, ele vai dizer para você, só entre duas pessoas. Ele vai falar, aquela pessoa que é seu amigo de verdade, ele vai falar para você que você está no caminho errado, vai dar uma sugestão, olha, se eu fosse você, eu não faria isso. E aí ela dá a opinião verdadeira dela. Isso é uma pessoa verdadeira. Uma pessoa que finge ser boa, ela finge que está concordando com você para não lhe desagradar, para tirar proveito de você. O erro é seu, não é deles. É assim que eles pensam. Ele está lhe criticando na mente, mas ele está fingindo que não está lhe criticando. E por trás é que ele fala mal. E quando uma pessoa faz uma crítica construtiva, qual é a intenção dessa pessoa? Uma crítica construtiva, ele diz que está fazendo para o seu bem, sendo mentira. A crítica construtiva aflora as pessoas ver a qualidade dela. Então, uma pessoa que realmente quer o seu bem, ela vai falar, ela vai criticar você, só você e ela. A pessoa que é boa de verdade, Deus ensina que ele vai chamar sua atenção só entre duas pessoas. Então, ele já faz o ao contrário. A pessoa que finge ser boa, ele não dá verdadeiras opiniões dele, ele deixa você se ferrar, você errar, você fazer tudo o que você quer, que é para lhe agradar. Os seus erros não lhe agradam, então ele está vendo que você está errando, mas ele não dá a opinião dele. Ele finge que concorda com seus erros. É assim que pessoas boas se comportam. E aí, pessoas boas de falsidade. E aí, quando é que ela finge dar uma crítica construtiva? Quando tem pessoas
quando tem outras pessoas. Por qual motivo vem a crítica construtiva? Porque quando ela faz aquela crítica construtiva, na mente dela é uma crítica construtiva, que tá todo mundo ali, aí todos vão prestar atenção que ela é boa. Nossa, como essa pessoa é boa, ela é verdadeira. Por quê? Porque aí ela rebaixa o outro e ela se sobressai de maneira como se fosse a boazinha. Mas e por que ela não dá aquela opinião, daquela crítica dela, quando tá sozinho, só as duas pessoas? Veja que é uma estratégia. É uma estratégia na mente do manipulador. Ele sabe manipular as pessoas. Então, quando é para falar a verdade, ele não fala a verdade. Quando é para fazer uma crítica construtiva, para ele aflorar como inteligente, como sabichão, como uma pessoa boa, que ele quer mostrar ser bom, aí ele faz a crítica construtiva. A pessoa que ela é falsa e fingida, ela inverte tudo. Então, só aos olhos delas é que elas realmente são boas. Porque se você for inteligente e prestar atenção, você aprende que essas pessoas, elas fingem ser o que elas não são. Então, quando elas dão presente, quando elas fazem um elogio, já é com uma estratégia, ela já quer tirar uma vantagem de você. Então ela tem que fingir, ela sabe a estratégia de ganhar você como amigo. Fingindo. Porque Deus ensina para você a maneira que as pessoas boas são. Então quando Deus diz que ele esquadrinha o coração do homem, é o homem que não se conhece. A gente se engana com as pessoas, mas Deus não se engana. Deus, ele mostra. Mas se você não busca Deus, você convive com pessoas maus, acreditando que elas são boas. Por quê? Porque elas fingem. Ela sabe a hora certa de fazer uma crítica construtiva para se sobressair como boa. Quando você erra, ela não vai dizer que você está errado, mesmo ela observando os seus erros. Hora nenhuma ela vai dar a realidade do que ela acha de você. Isso são pessoas que fingem ser o que elas não são. Ela só sabe ser verdadeira fingindo quando é manipulando para tirar algum proveito. Então você é que acredita que essas pessoas, elas são boas. Porque é assim que eles aparentam ser. Um dia uma colega minha ligou para mim, me pedindo para eu cobrar uma pessoa. Imagine só como eu era cega. Essa pessoa que ela me pediu para eu cobrar era empregada dela e ela não pagava nem um salário mínimo, essa empregada. Ela pagava uns R$800. Então ela disse, mulher, ligue para ela. E eu disse que esse dinheiro que eu emprestei é seu. Como eu era agiota, né? Ela emprestou o dinheiro à própria empregada, fingindo ser boa. Olhe só como são as pessoas que fingem ser boas. Ela emprestou, ela se transformou de agiota para a própria empregada, dizendo que pediu o dinheiro a mim, que o dinheiro era meu. E aí, quando a empregada saiu da casa dela, ela começou a cobrar. A mulher não ganhava nem um salário. E ela foi agiotar para essa mulher. E aí a mulher não pagou, saiu da casa dela e ela começou a cobrar. Quando ela viu que a mulher não estava pagando, aí ela ligou para mim. Aí disse, Ju, cobre para mim, porque eu disse para ela que o dinheiro era seu e ela não tá pagando.
Quando eu comecei a cobrar a mulher, menino, a mulher disse tanta coisa que estava acontecendo na vida dela que eu não tive coragem de cobrar. Eu não tive coragem de cobrar. Aí eu fui e disse pra ela, olha fulana, você que emprestou, ela me disse tanta coisa, que tá desempregada, que o marido se acidentou, que tá acontecendo tanta coisa na vida dela, que eu não vou ficar cobrando. Você emprestou, você que cobre. Você foi agiotar com a sua empregada, você que cobre, eu não vou ficar cobrando. E aí, sabe o que foi que ela me disse? Ela disse assim, mulher, eu não sou agiota. Eu não sou, a pessoa nega na cara aquilo que ela faz e aquilo que ela é. Pessoas que fingem ser pessoas boas, elas não admitem o que são. Ela nega aquilo que ela é. Então, uma hora ou outra você vai descobrir que a pessoa é fingida, mentirosa e ela diz fazer crítica construtiva apenas ao seu favor próprio. Mesmo assim, a pessoa que tem que abrir o olho, que uma crítica construtiva não se faz na frente de pessoas. Então são assim as pessoas que fingem ser pessoas boas. Ela acredita ser boa da forma delas. Por isso que Deus diz que ao caminho do errado, todo caminho é reto. Ele só sabe ver os erros de outras pessoas. E mesmo que ele esteja vendo o seu erro, ele não vai lhe dizer. Por quê? Porque são pessoas falsas. Elas fingem ser pessoas boas. São pessoas da natureza falsa. Quando uma pessoa ela tem a natureza falsa, só Deus resolve. Ela mente e diz que não mente. Ela engana e diz que não engana. Ela faz o errado e diz que o errado está certo. Então, quem tem que aprender é você, para não ser enganado. Nós somos enganados pelos nossos próprios olhos. Deus diz isso. Por quê? Porque você acredita que o outro faz aquilo que você faria. Você acredita que as pessoas gostam de você como você gosta delas. E por isso, o ruim ele sai como bom. Então ele engana, olha o que Deus diz em Timóteo. Ele engana por quê? Porque ele mesmo é enganado. Então a natureza de quem é enganado é enganar. E aí quando você começa a descobrir, essas pessoas, elas mesmas vão se afastar. Quando você começa a falar alguma coisa que não agrade, toda pessoa que finge ser pessoa boa, ela só fica perto de você até você começar a falar a verdade. Quando você começa a falar a verdade, as pessoas ruins, elas vão se afastando. É natural. Ela quer, pessoas mentirosas gostam de ouvir mentiras. É a manipulação. Ela não quer ouvir verdades. Quando você vê uma pessoa, ela se dando com todo mundo, dizendo que todo mundo é amigo, pode ter certeza que ali é uma pessoa falsa. É uma pessoa que finge ser boa para tirar proveito. Pessoas que fingem ser boas, elas fingem para tirar proveito de você. E é você que tem que abrir o olho quem são maus e quem são bons. Porque nenhum mal se apresenta como mal. Nenhum. É a gente que se engana. Ninguém aparece na nossa vida, ei, eu sou mal. Ninguém. Todo mundo, quando chega, é contando vantagem, é sendo uma pessoa super agradável. E somos nós que temos que saber discernir até que ponto essa pessoa é boa. Essas pessoas principalmente que fingem ser muito fofinhas, que sempre são muito agradáveis. A Bíblia diz que são 7 demônios que moram nesse tipo de pessoa.
E são as pessoas que mais conseguem manipular as outras. Por quê? Porque elas não mostram hora nenhuma. Então ela só vai mostrar de verdade quem são elas quando você começar a mostrar que sabe a verdade. Quando você começar a observar os erros deles. Quando você começa a observar os erros deles, aí eles têm que recuar. Se eles não vê os erros dele, ele também não quer ver. Então o que ele vai fazer? Se afastar de você. Isso é a natureza humana. Deus ensina tudo para você, para que você não viva eternamente se enganando com pessoas, tá certo? Eu peço para você, deixe o seu like e o seu comentário. Você já se enganou com alguém que acreditou ser uma pessoa boa e quando você passou a buscar a Deus, ler a Bíblia, você identificou que as pessoas que fingem ser boas, nem ela mesma se conhece? É muito real, né? A Bíblia, ela não mente nem num ponto, nem numa vírgula. Somos nós que quando vai ler a Bíblia, a gente identifica erros em nós mesmos, né? E aí a gente identifica que precisamos mudar. E a mudança, ela não é só no interno. Quando você muda no interno, o externo também vai ser modificado. Pode ter certeza. Quando você começa a mudar no seu interno, o seu externo vai mudar. As pessoas vão ver a sua mudança e vai começar a recuar. Vai dizer que você está diferente, que você agora quer ser melhor, quer ser o santo. E aí as pessoas maus, elas começam a se afastar de você. Porque elas não identificam o mal como mal, e sim como qualidade. Todos esses defeitos, que todos esses eu já tive, a gente tem como coisa boa. Eu sei, né? Eu sei. Eu sou assim, eu consigo. Eu ainda lembro, eu vou contar isso pra você. Eu ainda lembro quando eu era criança, que quando eu observei que a bola do olho, ela mexia, que eu conseguia olhar para o lado sem mover a cabeça, eu me achei um Superman, que eu assistia aqueles desenhos. Então eu disse, eita, eu tenho poderes. Eu tenho poderes e as pessoas não sabem. Eu consigo olhar para o lado sem mover a minha cabeça e as pessoas não sabem disso. Eu me achei. Para você ver que tudo é uma descoberta. Então a gente vai crescendo, vai aprendendo que isso que eu achava que era só eu, todo mundo faz. Todo mundo é capaz. E aí quando a gente vai crescendo e aprendendo a vida com o mundo, a gente vai se tornando pessoas mal, porque é o que o mundo ensina. Deus diz isso. Não se enquadre aos padrões do mundo, porque o mundo é o jaz do maligno e você vive por conta própria e acredita saber tudo. E aí você vai se enganando com pessoas, né? Porque pessoas enganam pessoas. E Deus diz nesse versículo que pessoas enganadas, elas são enganadas e enganadoras. Isso é o natural do homem que mente. Ele mente e ainda diz, eu não minto. Porque o que vale para ele é ter vantagem. Ele não quer ser sincero. Ele diz, eu não preciso falar tudo o que eu penso. E aí você acredita que as pessoas maus, elas são boas. Porque ela quer ser boa a seu próprio olho, né? E aí manipula a mente das pessoas para fazer bastante amizades. E aí todo mundo acha que ela é a boa, porque ela fala mal de todo mundo e sai como boa, como vitoriosa.
fazendo estratégias, manipulando mentes. E se você não quer ser manipulado, você tem que aprender, né? Não cair nesse jogo. E até o próximo vídeo.